Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. E vamos para mais uma aula remota de matemática do 8º ano. Hoje o nosso tema é sobre triângulos. Vocês vão perceber que nós iremos relembrar alguns conteúdos que estudamos o ano passado e vamos também estudar outros novos, mais aprofundados. O ano passado a gente viu o conceito, viu elementos do triângulo, a gente viu sobre propriedades e entre outros. A gente vai relembrar esses e estudar novos, ok? Então, nesse primeiro momento, vai ser mais como uma revisão mesmo, tá? Porque vocês vão recordar de algumas coisas que a gente viu o ano passado. Assim eu espero. Então, vamos lá. Triângulos. Definição. Triângulo é uma figura plana formada por 3 segmentos de reta, delimitando uma região fechada. Na figura, identificam-se os seguintes elementos. Então, veja aí esse triângulo aí pintado de rosa. Temos 3 elementos nesse triângulo. É o vértice, que são representados pelos pontos A, B e C maiúsculo, com essas letrinhas maiúsculas. A gente viu que os vértices são os pontos de encontro dos lados. Então, esses é o ponto de encontro de 2 segmentos de reta, no caso. Os ângulos internos são formados por esses ângulos aí que está representado por essas letras minúsculas, A, B e C, que são esses espaços, que são formados a partir da região entre dois segmentos de retas. E os lados, né? Que é representado aí por AB, AC e BC. Esses são os lados do triângulo. Então, todo triângulo são formados por 3 segmentos de reta, mas não são qualquer segmento de reta. Não pode ser... A gente vai ver mais um ponto a seguir, que não pode ser qualquer medida esse segmento de reta. Existe uma regra para existir um triângulo. Então, é formado por 3 segmentos de reta, sim, mas não é qualquer segmento de reta com qualquer medida, entenderam? E existem esses 3 elementos, vértices, ângulos internos e ângulos e lados. Além dos ângulos internos, temos também os ângulos externos. Então, o que são esses ângulos externos? Então, como a gente já viu, os ângulos internos são formados dentro do triângulo, né? Na região interna do triângulo. E os ângulos externos, como o nome já diz, são formados na região externa do triângulo. Então, observe essa imagem. Esses espaços aí que está pintado em laranja são os ângulos internos. E o que está fora em verde são os ângulos externos. Veja como esses ângulos externos eles foram formados. Vocês percebem que em cada segmento de reta desses, que são os lados do triângulo, então percebo que cada segmento desse ele foi prolongado, não foi? Então tá passando da região do triângulo. Então essa região do prolongamento é o que forma os ângulos externos. Então, veja aí, os lados são A, B, BC e AC. Então, observe esse lado BC. Esse lado BC teve um prolongamento e formou ângulos externos. E quais são as características desses ângulos externos? Algumas das características, né? É que se um ângulo interno tiver um ponto, um vértice em comum com os ângulos externos, quer dizer que eles são adjacentes. Então, esse ângulo, vou classificar ele como X. Esse ângulo X interno e o ângulo externo Y são adjacentes. E além deles ser adjacentes, porque eles têm um lado em comum e um vértice em comum, eles também são o quê? Eles são suplementares. Ou seja, os dois, a soma desses dois ângulos vai dar igual a 180 graus.
Então, lembra do ano passado, ângulos suplementares e ângulos complementares? Lembram disso? Então, vamos relembrar. Só bem rapidinho, tá? Ângulos complementares são dois ângulos cuja a soma dos dois vai dar igual a 180 graus. Isso são os ângulos suplementares. Então, se, por exemplo, um ângulo tem 20 graus, o seu suplemento vai ter quanto? 160, porque a soma dos dois tem que dar 180. E ângulos complementares é quando a soma de dois ângulos dá igual a 90 graus. Então, se um ângulo tem 30 graus, o seu complemento vai ter 60 graus, porque 30 mais 60, 90. Então, um é o complemento do outro. Então, no caso aqui dos ângulos internos e externos, voltando aqui para a questão do triângulo, os ângulos internos e os ângulos externos adjacentes, ou seja, os que estão junto um do outro, perceba que eles sempre vão estar juntinho, porque eles têm um vértice em comum e um lado em comum. Eles são adjacentes e também são suplementares. Então, se esse ângulo X, vamos dizer assim, vou bem aleatório, tá? Se esse ângulo X tem tem 70 graus, vamos dizer assim. Então, o ângulo externo Y vai ter quanto? Se um tem 70, o outro ângulo vai ter quanto? 110, porque tem que dar os dois juntos 180. Isso em relação a ângulo interno e externo, a relação entre os dois, tá? A gente vai ver outra característica bem parecida com isso, mas é em relação a só ângulos internos. Isso aqui que eu acabei de falar são a relação entre ângulo interno e ângulos externos adjacentes. Resumindo, que eles também são suplementares, esses ângulos adjacentes, certo? Então, vamos para mais um tópico, que é condição de existência de um triângulo. A gente viu ano passado também, então eu espero que vai ser bem tranquilo para vocês, tá? Com essa regrinha, né? Que na verdade é uma regra. Então, qual é essa regra? É que em qualquer triângulo, a medida de um lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Na prática, isso é bem mais significativo, né? Vocês vão entender bem direitinho. Se vocês tentar, por exemplo, fazer um triângulo com um lado maior que a soma dos outros dois, vocês não vão conseguir, porque não vai ter como fechar esse triângulo, ok? Então, tem aqui dois exemplos de medidas em que não é possível existir um triângulo e no outro é possível a existência do triângulo. Então, no primeiro exemplo, tem três lados aí, né? Um com 7 centímetros, outro 9 e um com 1 centímetro. Então, se eu for aplicar essa regra aqui, vai ser impossível a existência desse triângulo. Por quê? Veja aí o lado AB. O lado AB é menor do que a soma dos outros dois. Porque a soma dos outros dois é 9 mais 1. Então, 7 é menor que 10. Ok. Mas se você ver o lado AC, veja agora o lado AC. Tem 9 centímetros. Quais são a soma dos outros dois? De AB e BC. Vai dar 7 mais 1. Então, 8. Então, o lado AC é maior do que 8. Então, não vai ser possível existir esse triângulo. Ok? Então, se um lado, só basta um, se um lado for maior do que a soma dos outros dois, então não tem como existir esse triângulo. Porque a regra diz o seguinte, que a medida de um lado é sempre menor que a soma dos outros dois. Então, não tem como esse primeiro exemplo existir esse triângulo. Vamos para o segundo exemplo. Se vocês perceberem, qualquer lado desse segundo triângulo aí, desse segundo exemplo, qualquer lado desse, a soma dele vai ser menor do que a soma dos outros dois. Observe. O primeiro lado tem 12 centímetros, que é o lado AB. A soma dos outros dois dá quanto? 15 mais 4 dá igual a 19. Então,
12 é menor que 19. Ok. O segundo lado, AC, 15 centímetros. A soma dos outros dois dá igual a quanto? A 16, né? Que é 12 mais 4. Então, esse lado é menor do que os outros. E o terceiro lado, desculpa, o terceiro lado tem 4 centímetros. Então, a soma dos outros dois dá maior do que 4 centímetros. Vai dar, no caso aí, 27 centímetros. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou fazer aqui uma situação mais prática, para que não fique muito abstrato essa regra, entenderam? Aí eu vou... Vejam só, eu tenho um triângulo, o lado AB, BC e AC, medindo, vamos dizer que AB tem 10 centímetros, BC tem 3 centímetros e AC tem 6 centímetros. Então, vamos ver se essas medidas desses 3 segmentos de retas podem ser possível existir um triângulo. Aí, o que é que vocês têm que conferir? Os lados desse triângulo, as medidas dos lados e encaixar na regra. Qual é a regra? É sempre um lado menor, um lado de um triângulo vai ser menor do que a soma dos outros dois. Então, qualquer lado desse aqui, para existir, para ser possível existir um triângulo, qualquer desses lados ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Como assim? Então, vamos pegar o lado AB. Vamos dizer que é AB. AB tem que ter 10 centímetros, né? Vou colocar aqui 10 centímetros. AB. BC tem 3 centímetros. Okay. BC tem 3 centímetros. BC tem 3 centímetros. E AC 6 centímetros. Ó, eu tentei fazer um triângulo com essas medidas. Não é possível fechar esse triângulo, porque a região do triângulo não tem que ser uma região fechada, então aqui com essas medidas não é possível, por isso que essa regra é bem clara. Qualquer lado ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, então esse lado aqui, AB, ele tem 10 centímetros, a soma dos outros dois dá igual a 9, 3 mais 6, 9, então esse aqui é maior do que a soma desses outros dois. Então, não vai ser possível existir esse triângulo. Agora, vamos ver outro exemplo em que é possível, certo? Então, vamos lá. AC, vou colocar 10 centímetros de novo. BC, 6 centímetros. E AC, 7 centímetros. Qualquer desses lados aqui vai ser menor do que a soma dos outros dois. Se eu pegar AC, é menor do que 10 mais 6. Se eu pegar BC, é menor do que 10 mais 7, que é 17. 6 é menor que 17. E se eu pegar esse lado aqui, AC, que é igual a 10, a soma dos outros dois vai dar igual a quanto? A 13. 6 mais 7, 13. Então, todos os lados aqui são menores do que a soma dos outros dois. Então, esse aqui é possível construir um triângulo. Então, essa regra, essa explicação aí é em relação à condição de existência de um triângulo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória, né? Vai ter muito mais aula sobre esse conteúdo. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo e até mais.